Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 17 de outubro de 2021. Relevos de pedra na Turquia sugerem que há um submundo debaixo da terra. Parte 3. Arqueólogos descobriram que os relevos de pedra em Ias El Kaya retratam a terra, o céu e o submundo, representando o mito da criação. A região da Anatólia é conhecida como berço das civilizações. É lá que podemos encontrar Ias El Kaya, um templo de Atusa, a capital do Império Hitita. Este é um assentamento construído pelos frígios, que deixaram ruínas antigas que estão entre as mais bem preservadas da Turquia. Embora as escavações arqueológicas em Ias El Kaya tenham começado há quase 200 anos, ainda hoje são encontrados novos detalhes. Uma equipa de investigadores descobriu um calendário antigo e um mapa do cosmos que apresentam evidências interessantes, escreve o The Jerusalem Post. Os relevos de pedra, que provavelmente foram feitos há cerca de 3.200 anos, revelam detalhes de um submundo situado debaixo da terra. No templo de Ias El Kaya, descoberto em 1834, já foram encontradas esculturas de pedra calcária representando mais de 90 figuras diferentes, incluindo animais, monstros e deuses. Foram precisos quase 200 anos para decifrar aquilo que estava retratado, mas uma equipa de investigadores determinou que as representações são de um cosmos que inclui a Terra, o céu e o submundo, representando o mito da criação. Segundo o jornal israelita, numa parede há desenhos da deusa do sol e da deusa da tempestade. Nas paredes leste e oeste do templo, podem ver-se os povos mais humildes, as fases da lua e as estações do ano. Além disso, numa das salas do templo há uma pintura dedicada ao submundo. O artigo científico foi publicado recentemente na revista Jornal of Physical Archaeology. Acreditamos que o templo representa totalmente uma imagem simbólica do universo, incluindo os seus níveis estáticos terra, céu e submundo, bem como os processos cíclicos de renovação dia e noite ou verão e inverno, explicam os investigadores. Gesiel Andrade em seu livro A Vida nas Esferas Espirituais, onde comenta as psicografias de Chico Xavier, esclarece sobre as humanidades edificadas no umbral. As edificações foram sendo feitas desde os primórdios da colonização das regiões do umbral, formando comunidades em que os espíritos imperfeitos passam a conviver e se relacionar uns com os outros, pelas mesmas características e necessidades, expondo suas amarguras, estados mentais e íntimos perturbados, aparência e condições rudes e doentias do perispírito. Então, se apoiam uns nos outros, muitas vezes sentindo vergonha de si mesmos pelas análises das memórias feitas pela consciência com o auxílio do senso moral. Muitos deles, por isso, decidiram buscar o reencontro com alguns de seus familiares já desencarnados, que desfrutavam a condição de benfeitores espirituais. Então, receberam ajuda e orientações, para que melhorassem o uso das faculdades e da liberdade de ação, concedidas por Deus para o progresso intelectual e moral. Nessas cidades, com muitas construções transitórias levantadas pelas criaturas humanas distanciadas do bem, reencontraram as condições para a continuidade de suas más tendências a vícios, gozos e prazeres humanos, aos quais já haviam se escravizado antes mesmo da desencarnação. Então, muitos deles integraram-se às associações destinaram à exploração das emanações e energias que partem das residências dos homens encarnados na crosta do mundo. Colônias purgatoriais, vastos agrupamentos invisíveis aos olhos dos homens, verdadeiras colônias purgatoriais. Elas abrigam, em péssimas condições de vida, os espíritos com graves transviamentos nas condutas morais.
são habitantes em reeducação e tratamento das insanidades mentais, que suportam ambientes restritos, onde imperam as desarmonias, revoltas, egoísmo e atos de violência. Muitos deles vivem em péssimas condições de vida em comunidades controladas por espíritos que se especializaram em oprimir os pecadores desavisados sobre a vida futura da alma, ignorantes das realidades espirituais, delinquentes morais, preguiçosos, suicidas, enfermiços, sofredores e infelizes, pelas más obras realizadas. Grandes impérios ligados às cidades da crosta. Grandes impérios estão localizados bem próximos dos círculos da crosta terrena. Então, seus habitantes com inteligência ainda atrasada e moralidade pouco desenvolvida conseguem percorrer os caminhos que dão acesso às cidades dos homens terrestres. Então, em grupos enormes, conseguem exercer sobre muitos espíritos encarnados permanentes influenciações malignas, explorações das suas imperfeições morais, estimulação às suas más tendências, maus hábitos, vícios, violências e crimes. Esses impérios enormes são constituídos por muitas pequenas cidades estranhas, localizadas em áreas sombrias e sinistras, que abrigam grandes quantidades de inteligências que passaram a se devotar ao mal, sustentando ambientes de intrigas, desarmonias, maldades e crimes. São vastos aglomerados humanos governados por inteligências poderosas, mas sem princípios de moralidade, que exercem as funções de administradores, políticos, juízes, religiosos e carrascos. São espíritos frios, perversos, duros, maliciosos e dominadores implacáveis. Cortiços, vielas e becos existentes no umbral. Muitas das vastíssimas aglomerações humanas nas regiões do umbral não passam de espécies de cortiços, favelas, vielas e becos, contendo casarios decadentes, palácios estranhos e casas de aparência bizarra. Muitos dos prédios são destinados especificamente para os espetáculos de entretenimentos com exibições e músicas exóticas, frequentados pelos habitantes desocupados, com aparência horrenda e aspecto miserável pela decadência mental e moral. E em algumas das ruas são vistos espíritos que vagam sem rumo, conduzindo veículos puxados por escravos ou animais. Muitos deles repousam em praças formadas com plantas mirradas e sem nenhum trato. Em alguns becos surgem animais primitivos com aparência ainda monstruosa e assustadora. Comunidades do umbral sem estrutura de atendimento social. Em certas vias públicas dos extensos aglomerados populacionais são vistos facilmente quadros deploráveis, que chamam a atenção pela quantidade de mutilados, seres bestializados, aleijados de todos os matizes, entidades claramente desequilibradas mentalmente, criaturas deformadas no corpo sutil pelas condições íntimas, espíritos doentes e sofredores com aparência bizarra e horrenda no perispírito. Vestindo roupagens imundas, são verdadeiros reinos purgatoriais, que albergam por tempo indeterminado até mesmo certas inteligências sub-humanas, seres animalescos, que ainda precisam passar por muitas experiências evolutivas na carne como oportunidades educativas de suas faculdades. Então, os benfeitores espirituais atuam nessas comunidades providenciando as reencarnações que promovem os progressos intelectuais e morais. Muitos dos seres ainda primitivos retornam ao corpo físico para a execução dos serviços muito rudes na crosta terrena, mas com o objetivo de aperfeiçoarem paulatinamente suas faculdades e engrandecerem as possibilidades do perispírito. Então, em condições de vida muito simples, executam atividades, trabalhos, ocupações e esforços que vão promovendo a ascensão intelectual e moral. Balneário Gaivota, 17 de outubro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.
Que a paz esteja com todos.